Olá, amigos e irmãos, como vocês estão? Bom, vamos falar um pouco da graça de Deus. A graça concedida por Deus, ela é concedida a quem não merece, a todos os homens, né? A graça divina, ela expõe a vontade de Deus do ser humano, que é salvar o ser humano da sua atual condição. Às vezes nós, por não conhecermos a graça de Deus, não conhecermos a bondade de Deus, nós nos mergulhamos numa rota totalmente controversa, totalmente fora dos preceitos e da vontade de Deus. E essa rota pelo qual nós nos inclinamos pode nos levar à ruína, nos levar a uma vida de angústias, tristezas. Está escrito aqui, por exemplo, no capítulo 5 de Romanos, capítulo 5 de Romanos, verso 20, diz assim: veio, porém, a lei. Você sabe que a lei, ela, dependendo de quem a interpreta, ela pode sair distorcida, sair como legítima, né? Mas trazendo um resultado para um lado que está totalmente fora do contexto legal. Então, ou a lei pode ser também interpretada conforme o réu, né? O versículo 20 diz: veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, né? Para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida, para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Olha, nós bem sabemos que para nós compreendermos a vontade e os desígnios de Deus, nós precisamos sair um pouco de nós mesmos e entrarmos na dimensão do Criador. O Criador constantemente, ele cria situações para poder nos chamar a nossa atenção, para dizer para nós: olha, eu quero te dar uma vida melhor, eu quero te resgatar da perdição eterna, mas você não está me ouvindo, né? Então agora, vindo, né, as obras do pecado, elas se manifestando, as obras do pecado crescendo de tal forma, né, ela cria um estado, né, nas pessoas de derrota, um estado de fracasso, em que muitos não dão valor à sua própria vida, né? Existe um momento que nós achamos que viemos ao mundo por engano, não entendemos por que sofremos tanto, não entendemos por que passamos provações, angústias profundas. E isso faz com que o inimigo invisível das nossas almas nos induza a dar cabo da nossa própria vida ou viver uma vida na contramão de Deus, entrando por caminhos que são condenados por Deus. Então, olha só, o primeiro versículo deste capítulo 5 de Romanos diz: sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, né, por nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, uma vez nós sendo justificados pela fé, ao ouvir a voz de Deus, agora temos paz. A nossa vida passa a ser uma vida de paz, aonde a nossa casa, a nossa família, os nossos filhos,
nosso casamento, este ambiente passa a ser um ambiente de paz. Mas isso depende da nossa vontade. Eu preciso dar um passo para isso. Se eu não der um passo para que a graça de Deus tome conta da minha vida, eu não vou conseguir entender a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus mesmo? O que Deus realmente quer? O que Ele realmente quer fazer conosco? Será que Deus quer a nossa perdição? Será que Deus quer que vivamos uma vida de calamidade, de angústias? Não. Às vezes a nossa vida, ela entra por uma rota totalmente contrária àquilo que queremos, mas muitas coisas estão relacionadas às nossas decisões, às decisões que tomamos. As nossas decisões, elas precisam ser filtradas antes, para não tomarmos uma decisão e se arrependermos depois. Se nós tomarmos uma decisão e apenas olhando para baixo, nós podemos estar validando, as obras do mal sobre a nossa vida. Então, aonde abundou o pecado, conforme diz o versículo 20, superabundou a graça. Por mais que o lado ruim da vida, o lado promíscuo, o lado corrupto, o lado que corrompe a nossa vida, a nossa alma, a fim de nos destruir, por mais que ele avance, a graça de Deus ainda é vitoriosa sobre nós. Nós precisamos entender isso. Nós estávamos destituídos da glória de Deus. Mas quem que veio nos ligar novamente a Deus? Cristo Jesus. Devemos pensar com carinho. Ele é a nossa paz, conforme diz o versículo 1 do capítulo 5, que diz assim no versículo 2, pelo qual também temos a entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. As justiças dos homens podem falhar, podem ser deturpadas, mas a justiça divina, ela superabunda, a justiça dos homens. Devemos confiar em Deus, devemos manter a nossa fé em Deus e cumprir com a nossa parte, continuar olhando para frente, continuar defendendo a nossa casa, a nossa família, os nossos filhos, continuar defendendo o que é legal, conforme está escrito na carta aos Colossenses, na carta aos Colossenses, acho que é Filipenses, capítulo 4, a partir do versículo 5 diz assim: seja a vossa equidade notória a todos os homens, ou a todos os seres humanos, perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ações de graça. Olha aqui o versículo 7 do capítulo 4 de Filipenses. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo. É o verso 8. Quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, e se há alguma virtude, se há algum louvor, nisto pensai. O que também aprendeste e recebeste, ouviste, e viste em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Olha, quando nós estamos num estado incerto da vida, nós temos que pensar a seguinte coisa, que nós podemos estar em desvantagem, mas não derrotados. Então a graça de Deus continua ainda superabundando sobre o pecado. E Deus te fará vitorioso,
Mas confie em Deus. Confie em Deus, continue firme, não perca o ânimo, não perca a alegria. Fique firme junto da sua família, sua esposa e seus filhos. Batalhem uns pelos outros. E eu tenho certeza que Deus nos abençoará, Deus te abençoará na sua vida. Que Deus te abençoe e te dê a graça. É apenas uma conversa a fim de ajudar você a ter um dia melhor, um dia de vitória. Aqui o meu nome é o evangelista Marcos Roberto Rosa, tá? Eu sou de Cachoeiro do Itapemirim, estado do Espírito Santo, tá? Eu sou membro do ministério IEAD, tá? Cujo pastor-presidente é o pastor Haroldo Pascoal. A nossa sede está no distrito de Itaoca Pedra, tá? No município de Cachoeiro do Itapemirim, Espírito Santo. E aqui eu mando um abraço a todos os meus irmãos em Cristo, a todos aqueles que me acompanham, a todos aqueles que confiam no nosso trabalho. Que Deus te abençoe. Voltamos numa próxima oportunidade. Se você está assistindo esses vídeos, não sou de fazer isso aqui nesse canal, se inscreva. Nos ajude a ajudar outras pessoas. Curta os nossos vídeos, comente e compartilhe. E que Deus abençoe a tua vida.